Só teve uma coisa na criação que Deus viu que não era bom. Só uma coisa. Qual foi a coisa que Deus viu que não era bom? Cadê os homens da igreja? O que foi que Deus viu que não era bom? Que o homem ficasse só. Irmão, solidão não é coisa boa, não. Não é, não. Andar sozinho, viver sozinho, não é coisa boa, não. Por isso que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Se Deus tivesse criado a mulher primeiro, Deus diria, não é bom que a mulher esteja só. Deus não mudaria nada, o argumento seria o mesmo. Porque ninguém vive bem isolado, sozinho. Nós somos seres gregários, somos seres comunitários, gostando de estar entre as pessoas. Isso é muito positivo. Noé, é claro, o objetivo inicial da arca foi salvar a sua família. E ele procurou, a todas as formas, fazer com que a sua esposa e seus filhos entendessem isso. Mas quando Noé sai da arca, os problemas, não fique pensando porque eles estavam ali todo dia tendo um culto doméstico na arca, todo dia orando, salmodiando, cantando, não tinha a Bíblia para ler. Qual era a Bíblia que os patriarcas liam, pastor? Já que o texto bíblico dava informação. Qual era a Bíblia de Abraão? Alguém sabe? O testemunho vivo. Os testemunhos vivos. A tradição oral que era transmitida de pai para filho. Era isso aí que funcionava como a Bíblia. Mas ele sempre tinha o seu momento. Não tinha igreja como nós temos aqui, templo. Mas esses patriarcas tinham uma prática comum. Todas as vezes que eles iam renovar as alianças, eles construíam um altar. E ali era um memorial entre Deus e aquela família. Os patriarcas todos, como eu já disse, tinham esta prática. E Noé foi a primeira coisa que fez ao sair da arca, foi erigir um altar e oferecer sacrifícios para Deus em gratidão pela sua família que estava salva. Mas há algo a ser acrescentado. Quando ele começa a cultivar a terra, eu vi o pastor Gesiel Gomes pregando lá em Feira de Santana, que isso aqui é coisa de pastor Gesiel, mas de certa forma ele tem razão. Ele disse assim: quando Noé saiu da arca, ele plantou uma vinha. E ele não plantou a vinha para enfeitar. Ninguém planta a vinha para ficar o jardinzinho no pomar. Plantou a vinha para usufruir da vinha. Segundo o pastor dissera para a gente ali no estudo, que houve uma desobediência da mulher de Ló, e isso deixou Ló angustiado. Noé, perdão, meus irmãos, Noé angustiado. E aí eu quis entender melhor. Aí ele citou alguns versículos, se vocês quiserem me acompanhar, e eu achei muito interessante a colocação que ele fez, muito embora a Bíblia não está clara em revelar isso aqui, mas é verdade que há uma inversão, e eu queria que você observasse esse fato interessante. Deus disse a Noé, capítulo 8, e versículo de número 16: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Vamos ler agora o versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. É interessante o detalhe. Se você ler aí, talvez você não tenha percebido praticamente nada. Talvez você não tenha percebido que há alguma coisa anormal aqui, mas há. Ele diz que Deus ordenou que primeiro fosse o pai, na frente, depois de Noé quem? A sua mulher, depois quem? Os seus filhos e depois quem? As suas noras. Esta era a ordem que Deus deu para que eles saíssem dessa forma. Vamos ver se a mulher obedeceu. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, depois, já saiu fora da ordem, e as mulheres de seus filhos. O pastor fez uma ilustração interessante, eu quero compartilhar com você. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Ele disse: irmãos,
Noé se embriagou de desgosto com a mulher. Porque a ordem que Deus dera foi: sai você, sai sua mulher, sai seus filhos, sai suas noras. Aí é um nível hierárquico. Mas quando ela sai, ela passa por cima da ordem que Deus dera, através de Noé, que era o chefe da casa. Então tinha que sair quem primeiro? Noé, depois sua mulher e os seus filhos. Não, se vai os meus filhos na frente. Houve uma desobediência da mulher de Ló aqui ao seu marido. Perdão, irmão, de Noé. Houve uma desobediência da mulher de Noé aqui ao seu marido. Aí o pastor diz que ele de desgosto foi plantar uma vinha. E ao plantar essa vinha, se embriagou. Tomou umas e outras e ficou meio chapado. Olha o que vai acontecer como consequência, como quando alguma coisa é quebrada, quando algum princípio é violado, as consequências chegam. Vamos ver as consequências? Vamos para frente. Vamos para frente. Versículo 20 do capítulo 9. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Você sabe que bêbado não tem vergonha de nada, né? Estava nu na sua tenda. E Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Os 2 filhos, Sem e Jafé, respeitosamente foram de costas e levaram um avental, um tecido, um pano para cobrir a nudez do pai. Já o outro Cã estava debochando da nudez do pai, criticando a nudez do pai. Agora vamos ver as consequências? Versículo 24 a seguir. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, no caso Cã, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Veja bem, irmãos, bênção para Sem, bênção para Jafé, maldição para Canaã. Eu vou mostrar agora o resultado disso para a nossa época. Sabe quem é Jafé? Sabe quem é Jafé? Os europeus. Os europeus é considerado a elite intelectual do mundo. A filosofia nós devemos aos gregos, a cultura helênica, as artes, a revolução industrial, a França, a Inglaterra. As melhores universidades do mundo ficam na Europa, na América também, mas os americanos são descendentes dos ingleses. Quem colonizou os Estados Unidos? A Inglaterra. Então veja bem que Deus ministra através de Noé uma bênção sobre Jafé, e Jafé vai dar origem aos povos europeus, que nós temos também. Traços, né? Uma mistura aí entre índios, africanos e europeus. Nós somos uma raça miscigenada. Mas vamos voltar aqui. Quem é Sem? Ou semitas? Semitas é o povo oriental. São os judeus, os árabes, os descendentes de Ismael ou ismaelitas. Essas pessoas formam o mundo semita. E eles estão lá, prosperaram. A terra onde jorra petróleo, os Emirados Árabes, o Kuwait, a Arábia Saudita, são países muito ricos. Grande parte das reservas minerais do mundo estão em Israel. Sabe aonde? No Mar Morto. O Mar Morto é uma depressão, é a maior depressão da terra, fica lá. E nesse Mar Morto que a pessoa flutua pela alta densidade do sal, uma salinidade muito alta, então a pessoa boia nas águas do Mar Morto. E essa reserva de minerais
ela é estratégica. Já se sabe que existem muitos minerais escondidos debaixo das águas do Mar Morto. Então é uma terra rica. E Deus havia prometido que daria uma terra que mana leite e mel. Realmente, Israel é uma terra que mana leite e mel. A terra produz de tudo. É uma terra abençoada. E Canaã? Eu vou mostrar quem são os cananeus hoje. Os cananitas, melhor dizendo. Sabe quem são os cananitas? Os africanos. Tem muita gente que chega a dizer que a maldição dos cananitas é a cor preta. Isso é preconceito, viu? Deus não botou um sinal em Caim dizendo que era cor de pele. Sinal é sinal, irmão. E não vamos ficar especulando que sinal era, porque Deus não disse que sinal era. Se dissesse eu diria, mas a Bíblia não diz, então vou ficar em silêncio. O que eu sei é que os descendentes de Cã vai gerar os povos africanos. Onde está o maior índice de pobreza da face da terra? Na África. Os piores conflitos civis da terra estão onde? Na África. Não existe lugar onde se passa mais fome na terra do que na África. Resultado de uma desobediência que até hoje paga-se um preço alto. Uma desobediência de um filho ao pai vai repercutir nos netos, nos bisnetos, até a 4ª e 5ª geração. Por isso, você que é jovem, você que é moço e rapaz, jamais atropele a autoridade do teu pai e da tua mãe, porque o preço a ser pago é muito alto. Quando Noé saiu, ele embriaga-se, como disse o pastor, de desgosto. Porque tem duas formas da pessoa beber, né? Pelo menos é o que eu sei. Eu não tenho essa experiência, graças a Deus. Mas pelo que eu sei, bebe-se por duas razões: para se alegrar e para esquecer. Não é isso? E quem disse isso é Salomão no livro de Provérbios. O vinho alegra o coração. Então a gente sabe que muitas pessoas bebem para ficar alegre, para se divertir. Mas tem muita gente que bebe para esquecer seus problemas, afogar suas mágoas. Às vezes o cara está revoltado dentro de casa com a família e vai para o botequim encher a cara. Está brigado com o filho, vai encher a cara, afogar as mágoas na cachaça. Eu não sei se alguém aqui já fez isso no passado, mas eu entendo que só existem essas duas razões de se entregar à bebida. Ou por uma alegria, que é uma alegria passageira, ou para esquecer os problemas. No caso de Noé, dá a entender que foi exatamente problemas. Porque quando ele se embriaga, olha o que vai acontecer. O Cã vai descobrir a vergonha do pai e vai zombar do seu pai. Eu não sei qual foi o teor da conversa, da crítica que foi feita, mas os irmãos tomaram as dores pelo pai. Os mais velhos, os Sem e Jafé, disseram: você não respeita o nosso pai, não é? E eles tiveram o cuidado de nem sequer olhar a nudez do pai. Até porque na lei mosaica não se podia ver a nudez de familiares, de parentes, de primos. Era altamente proibido isso, era abominação. Era não, continua sendo, né? Deus não mudou não, continua sendo. Mas a verdade é que as famílias, por mais bem-sucedidas que seja, acaba tendo problema. Ele salvou a sua família naquele contexto da arca, mas por outro lado, teve problemas com um de seus filhos, que se tornou maldito, se tornou amaldiçoado a sua descendência, pelo fato de ter desonrado, desrespeitado o seu pai. É por isso que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Meus irmãos, nós precisamos cooperar com Deus em relação à salvação de nossa família. Noé cooperou com Deus. Deus disse para ele: faz assim, ele fez. Existem pessoas que são cooperadoras. Aliás, Paulo, na sua carta aos Coríntios, que nós somos cooperadores de Deus. Cooperar com Deus significa auxiliar na tarefa que Ele já determinou que temos que fazer.
O grande problema, irmãos, que muitas pessoas querem ajudar Deus dizendo como para Deus. O como não é seu, o como é de Deus. Quem determina as coisas não é você, é Deus. Quem diz o caminho não é você, é Deus. Quem dá as coordenadas e as diretrizes não é você, é Deus. A Bíblia diz que Noé foi fiel a tudo que Deus lhe mostrou para fazer. E fez exatamente. Quer ver outro? Moisés. Recebeu a incumbência de fazer o tabernáculo, as peças, candelabro, castiçal, o propiciatório, o arca de bronze, arca de ouro, altar de ouro. Todas aquelas peças tinham medidas. E ele teve que fazer exatamente conforme Deus determinou. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Uma coisa aqui, viu, irmãos, grave isso na memória. Não adianta você querer fazer 99% para Deus e não concluir os 100%. Deixa eu te falar, 99% para Deus é zero, é igual a zero. Vou repetir, 99% do meu esforço para tentar agradar a Deus é igual a zero. Pastor, o senhor está exagerando? Não, vou mostrar na Bíblia. Eu gosto de mostrar o que a Bíblia diz. Porque se você não concordar com o que eu estou dizendo, concorde com o que a Bíblia diz. Portanto, não fique pensando que, mas eu estou agradando a Deus em quase tudo. Esse é o problema do quase. Porque muita gente vai ficar no céu no quase, vai ficar fora do céu por causa do quase. Quase salvo, quase crente, quase lá, mas não chegou. Tem gente que perde uma corrida por causa de fração de menos de 1 segundo. E aí tem um fotograma que registra a foto para identificar quem botou o pé primeiro na linha de chegada. Ou seja, quase lá, mas não está lá. Mas olha o que é que o apóstolo João diz na sua primeira carta. Primeira João, ele diz, deixa eu achar o versículo da primeira carta de João, quando ele fala que aquele que quebrar um mandamento é culpado de todos. Tiago 2:10. Entendo. A primeira coisa aqui, meus irmãos, quando eu sou de dias de seus banquetes, chamava Jó seus quando um texto. Irmãos, nós não podemos brincar de ser crentes. Os nossos filhos têm que estar dentro da arca. Noé preservou a vida dos seus filhos na arca. Jó lutou pela vida dos seus filhos. Aí você dizer, mas ele perdeu, pastor, porque o patriarca teve todos os seus filhos mortos em uma só vez. Eu vou dizer uma coisa aqui que não é comum se dizer na igreja, não é normal se ouvir em pregações, mas eu tenho uma suspeita muito forte, que mesmo os filhos de Jó morrendo, as orações, o testemunho, a vida de Jó salvaram os seus filhos. Eu tenho uma suspeita que é muito provável que eu encontre os filhos de Jó na eternidade, devido ao exemplo, o denodo e a dedicação do seu pai Jó. Vamos ler esses artigos aqui rapidinho, para os irmãos observar que infelizmente muita gente não aprendeu com Jó, de ganhar a sua família e preservá-la na arca do Senhor. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, e o seu pastor dá um testemunho acerca dele dizendo: não havia visita que pudesse evitar a presença do presidente nos cultos. Estou falando do presidente da república, não é membro não, qualquer não. E diversas vezes tenho visto a sua mesa repleta de visitantes no domingo. Em vez de ficar em casa, sempre os convidava para acompanhá-los aos cultos. Quantos crentes aqui nessa igreja, quantos que só vêm na igreja de mês em mês,
de caju em caju, que não tem compromisso, que não tem seriedade, que não ama a casa de Deus, e os seus filhos correm um sério risco de se perder, porque estão sendo criados fora da igreja. Para frente, irmão, vamos lá. O exemplo desse grande estadista, George Washington, não foi mais notável do que o do francês Ridley Havergal, que apresentou as seguintes razões porque assistia aos cultos nos domingos chuvosos. Nos domingos chuvosos. Deus abençoou o dia do Senhor e o santificou, não fazendo exceção de dias frios ou de mau tempo. Não importa se está fazendo sol, se está fazendo frio, se é inverno, se é chuva. O meu compromisso é estar na presença do meu Deus. Passa o próximo. Espero assistir meu pastor. Seria grande a surpresa se ficasse em casa por causa do tempo. Se suas mãos falhassem por fraqueza, sei que a culpa seria minha, se eu não o sustentasse com minhas orações e presença. Ele está falando da presença dele nos cultos, na igreja. Se me ausentar, poderei assim perder as orações que podem trazer-me bênçãos e o sermão que seria para o meu bem. Ele está lamentando que se ficasse um domingo e sem estar na casa de Deus, ele teria ausência, um vazio de ter perdido as orações e ter perdido o sermão. Outra coisa que ele afirma: há mais necessidade da minha presença nos domingos, quando poucos assistem, do que nos dias quando a igreja está repleta. Que pensamento de esse estadista. Prossegue, meu irmão. Seja qual for o meu lugar na igreja, o meu exemplo deve influenciar os outros. Se eu me ausentar, por que não o farão os outros? Ou seja, eu vou se tornar mau exemplo para os outros. Eu pergunto, como é que eu vou dar aula na escola bíblica dominical, se eu só venho na escola dominical quando eu dou aula? Eu não sou exemplo. Quando é que eu vou ser dirigente de ciclo de oração, se eu só faço presente no dia da escala, nos outros eu não venho? É falta de respeito, consideração ao colega, e não há temor de Deus, de entender que nós temos que estar com prazer, como disse o salmista Davi. Eu prefiro um dia à porta da casa de Deus do que 1000 dias em outro lugar. Qualquer negócio importante não me obriga a ficar em casa por causa da chuva. Assistir à igreja, ao culto, é perante Deus tão importante como qualquer negócio. Aliás, eu diria mais, é mais importante do que qualquer negócio. Nada é mais importante do que o nosso sacrifício para Deus. Dentre as multidões que procuram divertimento, noto que não há mau tempo capaz de evitar que a mulher fraca assista ao baile e ao teatro. Ele está usando essa expressão porque isso aqui tem mais ou menos 200 anos atrás. Escuta, pode estar caindo neve, pode estar caindo garoa, chuva. O pecador não deixa de ir para o show, não deixa de ir para o baile, não deixa de ir para o cinema, não deixa por ir o teatro. E qualquer coisa é desculpa para você ficar em casa e não ir para a casa de Deus. Está na hora de você rever os teus conceitos. Tal tempo revela para mim sobre qual fundamento a minha fé está edificada. Prova quanto amo a Cristo. O amor verdadeiro raramente falha no cumprimento da promessa de encontrar um amigo no lugar marcado. Existe amigo mais fiel do que Jesus? Jesus vem aos cultos? Jesus está nos cultos? E você não deseja encontrá-lo? Você não deseja renovar a sua aliança com Ele? Eu pergunto, em casa você vai conseguir fazer isso? A não ser quem está doente, a não ser quem não pode, a não ser quem está impedido por circunstâncias. Aprenda, irmãos, com Lincoln, outro grande estadista que tinha uma vida de dedicação a Deus. Era um presidente, mas sentava no banco como servo para ouvir o seu pastor. Porque tem crente nessas igrejas nossas por aí, só porque tem um cursinho de faculdade, acha que sabe tudo e não senta para ouvir o seu pastor. Arrogantes, soberbos, vaidosos. Essas pessoas Deus já vomitou de sua boca. À frente. Aqueles que se ausentam do culto porque fez calor, frio ou por causa de chuva, frequentemente perdem também os domingos de tempo bom. Não quero dar o primeiro passo no sentido de me ausentar da casa de Deus. Alegrei-me, disse o salmista Davi, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se você quer que seus filhos permaneçam na casa de Deus, você tem que ser o exemplo. Você tem que trazê-los. Você tem que colocar nele o coração e o desejo de cultuar. Quantos filhos de crentes que não pisam os pés na igreja, dá 12, 13, 14 anos e desvia?
E onde está o problema, pastor? Nos pais. Muitas vezes nos pais que o abandonou ao relento. Salve a tua casa dentro da arca. Salve a tua família dentro da arca. Não permita que as distrações de Sodoma e Gomorra lhe seduza e lhe leve à embriaguez, porque a embriaguez cega a razão e o sentido. Tem muito crente que está embriagado com as novelas, está embriagado com redes sociais, está embriagado com cinema, está embriagado com os cuidados dessa vida. Tem gente que chega a perder o culto para ir para um estádio de futebol. Aqui, ó, membro dessa igreja. Eu pergunto, qual é o exemplo que esse homem está deixando para o seu filho? Eu pergunto, irmãos, essas pessoas nunca leram o Salmo 1? O que diz o Salmo 1? Nem se detém, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Eu pergunto, irmão, um crente que troca um culto de terça-feira como esse por um jogo do Flamengo, está crente? Está crente? Está crente? Tá não, não está. Não está. Ele vai conseguir aqui falar em línguas estranhas? Vai expulsar demônios? Não vai. Deixa eu te falar, irmão, a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu não estou dizendo que é pecado ir ao estádio, eu estou dizendo que não é o lugar para crente. Xinga-se o juiz, xinga-se a mãe do juiz. Se o time não ganha, diz que foi roubo. O árbitro roubou. É palavrão para todo lado. Nós temos um caso aqui de uma empresária dessa cidade, eu vou concluir com essa história, que estava num Fonte Nova, em um show. Eles são de origem da Igreja Batista, pelo menos parte, parece que estavam afastados e retornaram. O que acontece? Esse rapaz estava lá, começou uma confusão no estádio, pegaram esse rapaz, os seguranças, e jogaram ele alambrado abaixo, e o camarada saiu de lá. Até hoje permanece em estado sério, não morreu por misericórdia e graça de Deus, e a família, esse tempo todo lutando pela sobrevivência do seu filho. Qual era o melhor lugar para ele estar, irmão? Criado, conhece a verdade. Se tivesse aqui na casa de Deus, estava livre disso. Estava livre disso, meus irmãos. Eu não estou desejando mal para esse rapaz, não. Inclusive, ore por essa família que precisa das nossas orações. Precisam. Mas eu estou dizendo que não é o lugar para nós. O lugar do crente é na presença de Deus. É a sua família à volta da mesa, adorando, ensinando os seus filhos a temer a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos guarde no seu amor. Porque se eu for falar muita coisa aqui, vai para 10 horas e eu preciso encerrar. Mas que salvemos nossa família, cuidemos de nossa família. Quem não ama a casa de Deus não está amando a sua família. Porque a família, quando ela é criada na presença de Deus, pode até ter um desacerto, mas não vai esquecer. O temor fica, amanhã volta, amanhã reconcilia. Mas se for criado fora dos caminhos de Deus, o que vai ficar? Nada. Ame a sua família.